Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula passada nós vimos o que são as grandezas diretamente proporcionais. Hoje iremos ver o que seria mais ou menos o complemento disso. Vamos ver a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Então fica ligado na aula de hoje, gênio! Vem comigo e segue essa lógica! Então, vamos começar mais uma aula, gênios. Hoje nós vamos estudar o que são as grandezas inversamente proporcionais. Na aula passada nós vimos o que são as diretamente proporcionais e agora vamos ver o caso que é complementar, que seria o das inversamente proporcionais. Vamos começar vendo a definição do que seriam essas grandezas. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre essas grandezas é sempre constante. O que nós queremos dizer com isso? É exatamente isso. A grandeza A, quando multiplicada pela grandeza B, dará sempre um número constante. Então, aqui, o caso é um pouco diferente do anterior, pois imaginemos que A seja, por exemplo, 5, enquanto B é 2. Nessa questão, o nosso K, ou seja, nosso constante, seria 10. Se nós, no caso, dobrássemos o A, ou seja, transformássemos ele em 10, considerando que aqui o K tem que ser constante, o B só poderia ser 1, pois 10 vezes 1 daria 10. Então percebam o que aconteceu aqui. Enquanto o A subiu o seu valor, dobrando, o B diminuiu o seu valor pela metade. Ou seja, as duas grandezas andam em caminhos inversos, porém na mesma proporção. Então, se uma grandeza é multiplicada por 4, por exemplo, a outra grandeza será dividida por 4. E essa é a maneira como eles se relacionam. Então, se no caso o A decrescesse, o nosso B teria que crescer na mesma proporção. Então, vamos olhar alguns exemplos. Na aula passada, nós vimos o exemplo onde nós tínhamos uma velocidade constante e, com isso, a distância e o tempo se relacionavam de maneira diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais tempo você anda em uma determinada velocidade, mais distância você percorre. A ideia bate. E agora, vamos ver o outro exemplo, que seria, considerando uma distância constante, a velocidade e o tempo vão andar em caminhos inversos. E o que eu quero dizer com isso? Digamos que você percorre uma distância de 60 km, por exemplo. Vamos supor que aqui são 60 km. E agora, se você estivesse andando a 30 km por hora, quantas horas você levaria para fazer isso? Bom, se em 1 hora você andou 30, em 2 você andou 60. Então, o tempo que você ia precisar para isso seria de 2 horas. Então, 30 vezes 2 daria 60. Só que, o que aconteceria caso você agora passasse a andar a apenas 15 km por hora? Bom, considerando que a distância é a mesma, de 60 km, se você está andando a 15, em 1 hora você andou 15, em outra hora você acabou andando 30, com mais 1 hora 45, e apenas na 4ª hora que você completa o percurso de 60 km. Então aqui, o tempo teria que vir para 4. Então reparem como acontece. Do 30 para o 15, o número dividiu pela metade, enquanto de 2 para 4, o número se dobrou. Então nós vemos exatamente o que mostramos nesse exemplo. Se uma é dobrada, a outra diminui pela metade, e assim por diante. O outro exemplo que nós temos aqui é justamente, vamos imaginar que você queira construir um muro, e para isso você precisa de pessoas trabalhando para a construção desse muro. Então o muro é um produto só. É o muro da sua casa, ele tem apenas um tamanho que você já sabe qual vai ser. Agora, dependendo de quantas pessoas estiverem trabalhando, você pode levar mais ou menos tempo. Então, quanto mais pessoas, menos tempo você precisa. E se você tiver menos pessoas, mais tempo será necessário, andando sempre nesse caminho inverso. Na nossa próxima aula, iremos realizar alguns exercícios para fixar melhor essa ideia.
Nos vemos lá, gênios!